Olá, queridos alunos, tudo bem? Saudade das nossas aulas, das nossas resenhas, do nosso convívio. Que bom que a tecnologia nos aproxima, né? E vocês cumprem as suas tarefas, que é estudando, né? Então, nosso papo de hoje será sobre soluções, assunto extremamente importante. Esse assunto, vale ressaltar, está no módulo 1, frente 2, capítulo 2, e essa parte que nós vamos dar hoje para vocês, eu acredito que vocês devem fazer uma leitura para se aprimorar mais, para ter um maior conhecimento. Mas vamos lá. O que são soluções? Soluções é toda mistura homogênea, ou toda e qualquer mistura homogênea, composta de dois ou mais componentes. E quais são esses componentes? Os componentes de uma solução é o solvente, que nós chamamos de dispersante ou dispergente também, mas mais conhecido como solvente. E esse componente é o componente da solução que se apresenta em maior quantidade. Frequentemente, mas não necessariamente, o solvente é a água, o que caracteriza uma solução aquosa, que tanto falamos. É importante lembrar do conhecimento que vocês já têm, inclusive, que é por isso que a água é conhecida como solvente universal, porque dissolve a maioria das substâncias. Evidentemente, não todas, mas temos outros solventes, ok? Soluto ou disperso é outro componente da solução. Esse componente ele se apresenta em menor quantidade e é a substância que se dissolve no solvente. Importante também você saber a classificação das soluções. Quanto à fase de agregação, a solução pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser gasosa. Observe, a característica da classificação da solução, quanto à fase de agregação, é em função do solvente, que é o componente em maior quantidade. Observe que na solução sólida, todo componente é sólido. Observe nessas três primeiras linhas, está vendo? Numa solução líquida, todos os componentes são líquidos. Numa solução gasosa, todos os solventes, eu falo solvente, são gasosos. Vamos lá? Solução sólida, o solvente é sólido. Solução líquida, o solvente sempre é líquido. Na solução gasosa, o solvente sempre é um gás. Bom, o soluto, na solução sólida, pode ser um sólido, líquido e gasoso. Na solução líquida também. Na solução gasosa também. Mas o solvente é um só estado físico. Sólido na solução sólida, líquida na solução líquida, gasoso na solução gasosa. Vamos lá, vamos aos exemplos. Esse primeiro exemplo, onde o soluto é sólido e o solvente é sólido, nós temos como exemplo as ligas metálicas, muito badalada, inclusive o bronze, né? Que é uma liga contendo cobre e estanho. Temos também o latão, cobre e zinco. Temos também o ouro 18 quilates, que é ouro e cobre. Enfim, uma série de ligas metálicas, onde a mais importante para nós agora, você lembrar, é o bronze, que é cobre e estanho, e o latão, correto? Mas existem outras soluções sólidas. A solução líquido, onde o soluto é líquido e o solvente é sólido. No caso, o mercúrio, que você sabe que ele é líquido, é um único metal líquido nas condições ambientais, com outro metal, no caso, o ouro. Quando você tem um mercúrio numa liga metálica, você chama essa liga metálica de amálgama. Amálgama já sabe a presença do mercúrio. Amálgama de ouro, mercúrio e ouro. Amálgama de prata, mercúrio e prata. São exemplos de soluções sólidas, onde o soluto é líquido, no caso o mercúrio. Solução onde o soluto é gás e o solvente é sólido. O hidrogênio, todos nós sabemos que ele é um gás, dissolvido em níquel ou em qualquer outro metal, não é? No caso, no níquel é mais prático. O níquel é um metal e todo metal, com exceção do mercúrio, é sólido. Vamos para as soluções líquidas. Na solução líquida, nós temos como exemplo o sal de cozinha em água
o sal é o soluto, a água é o solvente. Na solução líquida, onde o exemplo água, álcool em água, a água é o solvente, o álcool é o soluto. Na solução líquida de gás carbônico dissolvido em água, o gás carbônico é o soluto, a água é o solvente. Soluções gasosas. Poeira no ar atmosférico. A poeira no ar atmosférico, a poeira, resíduo sólido, né? O ar atmosférico, uma mistura homogênea gasosa. Correto? A água no ar atmosférico. A água é líquida, o ar atmosférico é uma mistura de gases, portanto, é uma solução gasosa. E o ar atmosférico filtrado. O ar atmosférico filtrado para tirar os resíduos de poeira, porque senão você fica com, nesse primeiro exemplo aqui, sólido gás, né? Então, o ar atmosférico filtrado, muitas vezes ele não fala filtrado, quando fala atmosférico, pode aceitar como uma solução gás-gás, porque o ar atmosférico é uma mistura perfeitamente gasosa. É a mais perfeita mistura homogênea. Bom, são as misturas gasosas. Vamos lá para outra classificação. Quanto à natureza do soluto, nós temos soluções iônicas, também chamadas de soluções eletrolíticas. Eletrolíticas porque elas conduzem a eletricidade. Esse tipo de solução, o soluto é um composto iônico ou eletrovalente. Lembre-se do primeiro ano. Composto iônico eletrovalente é aquele onde pelo menos há uma ligação iônica ou eletrovalente, né? Como exemplo aqui nós temos sal de cozinha, um dos exemplos, e água. Sal de cozinha, lembrando, né? Acredito que vocês lembram, é o cloreto de sódio, NaCl, e água. Portanto, é uma solução eletrolítica ou iônica, conduz eletricidade. Soluções moleculares ou não eletrolíticas faz parte também nessa classificação quanto à natureza do soluto. Não eletrolítica é porque não conduz eletricidade. São aquelas em que o soluto é um composto molecular ou covalente. Vamos para o primeiro ano, vamos lá? Composto molecular ou covalente são aqueles onde todas as ligações são covalentes, compartilhamento de elétrons, né? No caso aqui, o açúcar, que é a sacarose, C12H22O11, né? E água é uma solução molecular. Bom, ainda quanto à natureza do soluto, é importante que vocês saibam que, dentre as funções inorgânicas, notadamente ácidos, bases e sais, que os ácidos são compostos moleculares e que em água sempre eles vão originar uma solução eletrolítica, portanto, uma solução iônica, conduz eletricidade. Por que solução iônica ou eletrolítica? Além de conduzir eletricidade, o responsável por essa condução, ou melhor, os responsáveis por essa condução da eletricidade são os íons, né, espalhados na água, em movimento. Um outro item da classificação das soluções é quanto à concentração. Concentração quer dizer quanto à quantidade. Então, nós vamos lá. Soluções diluídas é quando você tem pouca quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Um exemplo que me vai à memória logo aí é o café fraco, né? Soluções concentradas é aquela que tem muito soluto em relação à quantidade de solvente. Já que nós estamos falando do café, o café forte. Veja aqui essa figura abaixo, ó. À sua esquerda, o café fraco, observe pela tonalidade, tá vendo? E à sua direita, o café forte. Então, o café fraco, solução diluída, pouco soluto em relação à quantidade de solvente, evidentemente a água. E a solução, à sua direita, a solução, o café forte, que é a solução concentrada. Ou seja, muito pó de café em relação à quantidade de água.
que é o solvente. Quanto à saturação, é uma também classificação importantíssima. Eu reputo como a mais importante classificação das soluções. Todas são, observem, mas essa, em termos de perguntas de vestibulares, é a mais importante. Então, nós temos soluções insaturadas, é quando o solvente pode dissolver o soluto além da quantidade já dissolvida em determinada temperatura. Soluções saturadas. O solvente não pode dissolver o soluto além da quantidade já dissolvida em determinada temperatura. E qualquer acréscimo de soluto produzirá corpo de fundo, que é também chamado de precipitado, também chamado corpo de chão, sedimento. E esse corpo de fundo ele é insolúvel nessas condições. Bom, e a próxima são as soluções supersaturadas. Nesse caso, há mais soluto dissolvido do que o solvente. E que o solvente, repito, vamos lá? Nesse caso, com mais calma, há mais soluto dissolvido do que o solvente poderia dissolver naquela temperatura. Trata-se de um sistema muito instável. Vamos rever, para não ficar truncado. Então, quanto à saturação, soluções insaturadas ou não saturadas, é mais conhecido como soluções insaturadas. O solvente pode dissolver o soluto além da quantidade já dissolvida em determinada temperatura. Soluções saturadas. O solvente não pode dissolver soluto além da quantidade já dissolvida em determinada temperatura. E qualquer acréscimo de soluto produzirá corpo de fundo, precipitado, corpo de chão, sedimento, como é também chamado. E esse corpo de fundo, ele é insolúvel nessas condições. E, por fim, as soluções supersaturadas. Nesse caso, há mais soluto dissolvido do que o solvente poderia dissolver naquela temperatura. Trata-se de um sistema muito instável. Sistema porque está sendo objeto, evidentemente, do nosso estudo, né? Bom, então observe que nesse tipo de classificação a temperatura está envolvida, correto? Vamos adiante. É importante nós sabermos que, para solutos gasosos, além da temperatura, a pressão interfere na solubilidade. Bom, para esse tipo de classificação, você deverá ter o conhecimento sobre solubilidade ou coeficiente de solubilidade. E para tal, eu disponibilizei aí no QMágico um vídeo que vocês vão ter sobre solubilidade e curva de solubilidade. Fiz uma busca na internet, foi o melhor que eu encontrei, está bem claro para vocês, para que vocês possam fazer os exercícios que nós vamos solicitar no QMágico e os exercícios do livro referente ao que foi citado no início da nossa aula. No canal, em minha homenagem, Carecas de Saber, né? São videoaulas interessantes e essa aí muito importante para vocês. Observe com atenção. Bom, chegamos ao final da nossa aula, primeira parte da nossa aula sobre soluções, e até a próxima. Fique em casa, estudando, fazendo os exercícios. A saudade é grande. Um abraço a todos.